Pessoal, obrigado pelo convite mais uma vez. Para a gente é uma honra demonstrar a tecnologia que a gente vem desenvolvendo aqui no Brasil, com recursos públicos, inclusive, financiamento do CNPq e da FINEP. Quando vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar, fique à vontade, pode escrever no chat, a gente vai discutindo. A ideia é fazer um raciocínio aos poucos, até a gente chegar na inteligência artificial, até a gente chegar nesses modelos avançados de reconstrução, e lá, na segunda sessão, a gente discutir os resultados clínicos com a doutora Maria Eduarda. Vamos seguir. Agradeço mais uma vez o convite e vamos em frente. Chegou a tela para vocês? Está tudo funcionando? Agora sim. Perfeito. A gente vai falar um pouco sobre a otimização do tempo de aquisição em cintilografia óssea e PET-CT. E, mais uma vez, meu nome é Vinícius Menezes, trabalho no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco, supervisor de radioproteção em medicina nuclear, especialista em física médica e medicina nuclear, com MBA em Gestão Executiva em Saúde e doutorado na área de biotecnologia. A gente vai falar um pouco sobre otimização do tempo de aquisição e otimização de dose. Mas o que a gente tem que observar? Qual é o cuidado que a gente tem que observar quando a gente fala em otimizar? O que é otimizar? A gente tem que sempre tomar um cuidado quando a gente fala em reduzir tempo de aquisição e ou dose, a gente precisa tomar muito cuidado com manter a precisão e a exatidão do método. Então, a gente não pode nem reduzir o tempo de aquisição que prejudique o diagnóstico, a gente tem um diagnóstico menos exato e menos preciso, nem tampouco a gente pode tornar o método com precisão, mas sem exatidão. Também ao contrário, sendo exato, mas não preciso. Então, a gente precisa implementar técnicas e tecnologia para otimizar os nossos recursos, seja tempo de aquisição, seja dose, mas ao mesmo tempo mantendo a precisão e a exatidão. E quando a gente fala de medicina nuclear, quando a gente fala de imagens e avaliar essas técnicas que a gente incorpora, a gente precisa avaliar a imagem, tanto do ponto de vista qualitativo, a qualidade da imagem, quanto de métricas quantitativas. E na medicina nuclear, algumas variáveis são muito importantes para a gente otimizar o nosso protocolo. Entre elas, a atividade injetada, que a gente pode colocar em termos de concentração de algo, concentração de atividade por peso, concentração de atividade por IMC e assim por diante. E também o tempo de aquisição, tal qual, não menos importante, a característica de cada equipamento. Por quê? Eu não posso otimizar um protocolo para um equipamento de uma geração anterior da mesma maneira que um equipamento mais moderno ou um equipamento com acessibilidade maior, um FOV maior e assim por diante. Cada equipamento precisa implantar o seu protocolo seguindo essas métricas e seguindo o que é adequado para aquela característica daquela população. Quando a gente fala em quantificação, vamos focar um pouquinho em PET, depois a gente vai para a cintilografia óssea. Um dos parâmetros mais importantes para avaliar a precisão e a exatidão do método, especialmente acompanhar a resposta ao tratamento e outras métricas que os médicos levam em consideração. A doutora Maria Eduarda vai falar daqui a pouco um pouco sobre essas métricas. No PET-CT, a gente usa, a gente capta os eventos de que, que ocorrem é, dentro de um anel. Esses eventos são processados e formam um sinograma, e à medida que o tempo vai aumentando, essa linha de resposta vai captando mais eventos, e quanto maior a quantidade de eventos, melhor a nossa estatística de contagem, e a gente consegue depois reconstruir essas linhas de respostas que formaram sinogramas em uma imagem que o médico avalia e mede não só do ponto de vista qualitativo, mas também do ponto de vista quantitativo. No PET, a principal métrica que a gente usa é o SUV. O SUV
é uma atividade, uma concentração de atividade em relação a uma atividade administrada, e, em geral, se usa, na maioria dos casos, no Brasil, se usa uma relação com a massa corpórea do paciente, com o peso do paciente. Existem diversos tipos de métricas de quantificação do SUV. São formas de quantificar essa captação tumoral. Tanto o SUV máximo, o min, o mínimo, o desvio padrão, o pique, o SUV total, os thresholds, e a gente vai ver um pouquinho cada um deles. Quando a gente coloca aqui dentro de uma imagem e a gente delimita uma área dessa imagem fazendo ROI, a gente pode captar aqui o valor do SUV máximo, que vai ser o pixel máximo de uma determinada região onde a gente está medindo, o SUV peak, que é uma definição da quantidade dentro de um volume de centímetro cúbico, os pixels máximos próximos, é como se fosse uma média de um volume de um pixel de um centímetro cúbico dentro de uma esfera. O SUV min, que é a média de todos os pixels, dentro de uma região, e o total, que é o somatório de todos. Então, cada uma dessas métricas, eles respondem ou eles estão correlacionados com algum tipo de resposta clínica, que a doutora Maria Eduarda vai falar um pouquinho mais para a gente daqui a pouquinho. Só que o que é importante a gente saber é que, quando a gente trabalha em otimização de protocolo, essas métricas são influenciadas. Por exemplo, se eu reduzir o tempo de aquisição, perceba que há uma desestabilização do SUV. Então, não necessariamente eu posso alterar de qualquer maneira esse tempo de aquisição ou dose. Por quê? Quanto menor o tempo de aquisição ou dose, mais a nossa imagem fica mais ruidosa, ela fica com uma característica de textura que pode prejudicar o diagnóstico. Então, a gente publicou em 2016, se eu não me engano, um método que foi aqui do meu doutorado, onde a gente consegue criar um modelo matemático para predizer qual é a quantidade ideal de tempo de aquisição e dose para cada equipamento, para cada geometria do paciente. Além disso, a gente publicou outros trabalhos onde a gente consegue parametrizar essas métricas por meio de Phantoms NEMA, e a gente consegue harmonizar essas quantificações do SUV em diferentes equipamentos. Por quê? Assim eu consigo dizer que, vamos supor, o SUV máximo do equipamento do Hospital das Clínicas da UFPE, ele é comparável com o SUV máximo de outro equipamento de uma instituição à parte. Então, com esses tipos de técnicas, a gente consegue delimitar a quantidade do SUV para o coeficiente de recuperação de contraste para cada esfera desse Phantom NEMA, o Image Quality, para que ele fique dentro dessa faixa para a nossa reconstrução, nosso tempo de aquisição e atividade injetada para o nosso equipamento. Com isso, a gente calibra esses métodos de aquisição e reconstrução e garantimos que todos estão dentro de uma faixa aceitável. Quem define essa faixa? Em geral, existem alguns órgãos das sociedades que definem qual é a faixa do limite máximo e mínimo para esses phantoms, mas existe uma iniciativa muito famosa no mundo, uma instituição da Associação Europeia de Medicina Nuclear, que faz a acreditação dos centros de PET-CT pelo mundo inteiro. E aqui no Brasil há duas ou três instituições que estão acreditadas com PET-FDG, e essas instituições garantem que o SUV está comparável com qualquer equipamento que é acreditado no mundo inteiro. Então, com isso, os médicos, como a doutora Maria Eduarda vai falar há pouco, eles precisam garantir que, quando o paciente volta, ou a partir de um tratamento, ou vai avaliar a resposta ao tratamento e etc., ele quer que esse valor dessa lesão tenha um valor de captação comparável com o exame inicial e assim por diante. E que eu não tenha nenhum tipo de influência, como por exemplo, nessa imagem B, de uma baixa estatística de contagem que pode fazer com que a gente tenha
um valor errado, não preciso, não exato, representando de fato a situação daquele paciente. E aí foi a partir desse trabalho que a gente publicou em 2016 na Medical Physics, a gente criou esse método para garantir a efetividade do nosso protocolo, melhorando a qualidade com menos tempo, menos custo. Um balanço aqui complicado de ser feito no dia a dia. Por quê? Quando a gente reduz, às vezes, o custo, a qualidade cai. Ou quando a gente reduz o tempo, também a qualidade cai. E como aumentar a efetividade ao mesmo tempo balanceando menor custo, melhorar a qualidade e menor tempo. A gente criou esse modelo e a gente tem hoje na rotina, eu vou mostrar algumas das ferramentas que a gente aplica no dia a dia, onde a gente consegue garantir, independente da geometria do paciente, independente da atividade que a gente injete, a gente tem sempre o mesmo padrão de qualidade da imagem. Porque a gente consegue, por esse método, é, predizer qual é o coeficiente de variação dentro de uma região homogênea, em geral a gente usa o fígado, e conseguimos encontrar uma equação onde tem como variável o tempo por bed e a concentração de atividade por peso do paciente. E essa relação nos dá uma equação onde a gente consegue predizer aí sim, para cada paciente, para cada geometria do paciente, para cada equipamento, qual é o tempo ideal para cada atividade que a gente injeta no paciente. Por que isso é importante? Porque é importante que vocês saibam que otimizar o protocolo não necessariamente precisa de uma inteligência artificial. Eu consigo reduzir, por exemplo, essa é uma das ferramentas que a gente desenvolveu, está dentro da plataforma Nucleares, que a gente chama de apoio à rotina. A gente consegue, por exemplo, trabalhar com concentrações, aqui é uma rotina da Universidade Federal de Pernambuco, a gente consegue trabalhar com concentrações variáveis, independente do peso do paciente, independente do que aconteça. Só que o que é que a gente modifica aqui para encontrar o mesmo padrão de qualidade da imagem para cada geometria do paciente, para cada peso do paciente? À medida que a gente reduz essa concentração de milicurie por quilograma, a gente compensa com tempo em segundos por bed adequado para aquele paciente. Dessa maneira, independente de termos uma tecnologia adicional, a gente consegue garantir aqui um menor tempo e uma menor atividade possível. Por quê? É muito comum algumas tecnologias ou alguns artigos informarem que, ó, por causa da IA, eu consigo entregar 0,05 milicurie por quilograma. Beleza, mas em que tempo de aquisição? Porque a gente já consegue fazer isso mesmo sem IA, desde que você compense com o tempo adequado. Então, é importante que quando a gente crie lá aquele triângulo de efetividade, a gente tenha não só um equilíbrio de uma redução de tempo, mas também uma redução de atividade. Então, a partir desse mínimo que a gente conseguiu atingir, o quanto a gente consegue melhorar? Essa é uma pergunta. Será que é possível ainda reduzir, mesmo a partir desse modelo matemático, o nosso tempo de aquisição ou dose, será que a gente já consegue trabalhar com menos do que 0,03 milicurie por quilograma, como a gente está vendo aqui no PET? Essa é uma das dúvidas que a gente tinha e a gente propôs como criar a primeira solução tecnológica, a primeira tecnologia de inteligência artificial da nossa população, para os nossos equipamentos, tecnologia 100% nacional. E a gente começou criando aplicações tanto para PET quanto para cintilografia óssea e outros exames de medicina nuclear, que a gente via que era algo que era muito difícil de encontrar no mercado, tanto internacional quanto nacional, que não existia mesmo na época quando a gente começou. Como é que funciona essas inteligências artificiais? A gente trabalha através de arquiteturas de redes neurais, tem diversos tipos de modelos de rede neural, diversos tipos de arquitetura, mas em geral existem algumas camadas de entrada, algumas camadas internas que a gente chama de layers, e a gente tem um output layer. E como assim ele aprende? Como é que funciona? Vamos detalhar aqui um pouco. Quem tiver dúvida pode ficar à vontade, pode perguntar. A gente tem alguns encoders e um decoders, e cada um dessas camadas de encoder e decode
eles vão aprendendo determinadas características da imagem, determinadas features, quando a gente chama. Por exemplo, contraste, resolução espacial, ruído, qualquer uma das características que a própria IA vai combinando dentro desse encode e decode de acordo com a nossa arquitetura e de acordo com a lógica que a gente usa para o treinamento dessa rede. E, obviamente, do objetivo que a gente quer. Então, a gente coloca sempre um input, cria uma arquitetura adequada com encode e decode, com nossos objetivos, nossos laws, etc., faz com que esse modelo entenda como é o comportamento dessas features a cada interação de aprendizado, que a gente chama de épocas. Ele vai treinando, vai aprendendo, e vamos pegar aqui um exemplo como é que ele pode aprender. Vamos supor aqui um exemplo de uma função matemática, onde eu tenho dois grupos. Aqui a gente vai criar uma IA de classificação. E existe aplicação de IA para vários tipos de aplicações que a gente usa até inclusive no dia a dia, muitas delas já. Então vamos classificar aqui essa função, esses grupos, por meio de uma função matemática. Então a gente coloca um valor aleatório de uma função, essa vermelha, essa linha vermelha, e vai sorteando pesos diferentes para essa função, para ela tentar encontrar qual é o caminho que mais se adequa àquele grupo para classificar em um grupo de uma determinada característica e de outra. E vai calculando o quanto ela acertou e errou na classificação daquele, daquele grupo. E a gente vai interando, por isso que vocês já devem ouvir falar que é muito custoso computacionalmente treinar um modelo de inteligência artificial, porque a gente precisa de milhões de parâmetros e uma GPU bastante potente para que ele consiga entender todas essas características, todas essas features e criar uma função que às vezes não é tão simples como uma reta e assim por diante. Existem diversos tipos de redes neurais, diversos tipos de arquitetura, e cada uma dessas arquiteturas podem trazer um custo computacional muito alto. E aí, a partir disso, desenvolvemos o primeiro método, é um método para PET, um modelo de inteligência artificial 2D e 2,5D, onde a gente cria uma arquitetura baseada na UNET, uma UNET 2,5D, com uma técnica de geração de imagens a partir do NPS, e treinamos modelos para diversos tipos de equipamentos, tanto Siemens, GE e assim por diante. E com essa técnica, onde a gente tenha não só imagens reconstruídas por list mode, são métodos de reconstrução que já vem na maioria dos equipamentos, mas também com essa técnica a gente conseguiu simular como essas imagens eram, tinham características da textura, ruído, simulando tempos de aquisições menores. E a gente encontrou um modelo de IA onde a gente consegue reconstruir com valores muito altos, tanto medindo aqui pelo PSNR, como sim, são índices de qualidade da imagem, similaridade e ruído, e onde a gente consegue predizer a imagem com redução de até 75% ou das contagens, ou tempo de aquisição, ou atividade injetada. Então, voltando, lá a gente tem aquele modelo matemático onde a gente já conseguia otimizar o nosso tempo de aquisição para o nosso paciente, para o nosso equipamento, que antes era muito comum trabalhar com tempos de aquisição fixo. Ainda é muito comum pelo Brasil você ver todo mundo injetando 0,1 milicurie por quilograma e usando um tempo por bed fixo. No nosso caso, não. A partir desse modelo, a gente consegue trabalhar com regimes de dose variável, porém, a quantidade em segundos por bed variável também de acordo com a concentração e peso do paciente. E aqui a gente consegue, nesse caso, reduzir em 75% ou tempo ou dose, mantendo a qualidade. E a gente mediu
tanto as métricas de SUV, coeficiente de recuperação de contraste e várias outras métricas que a gente submeteu, está em revisão por pares, esse artigo de PET 2D, e a gente garantindo que, mesmo reduzindo em 75%, a gente garantindo que não havia variação significativa, nem do SUV máximo, nem do PIC, nem do coeficiente de variação, e além disso, melhorando a relação sinal-ruído. Tínhamos um outro desafio muito grande, que era desenvolver uma tecnologia para cintilografias convencionais. Por quê? No PET, a gente consegue gerar imagens por meio das reconstruções list mode e a gente consegue, a partir dessas reconstruções que vêm nos próprios equipamentos, obter imagens com tempos menores. E a partir dessas imagens com tempos menores, a gente consegue fazer o treinamento desses modelos de inteligência artificial. Porém, nas cintilografias convencionais, não há esse tipo de reconstrução, não há esse tipo de tecnologia. E aqui a gente teve que criar um método baseado em Poisson, um método baseado em simulação de Monte Carlo, onde a gente conseguiu entender como comportam-se todas as texturas dos pixels em contagens menores de determinados equipamentos, de determinados protocolos de imagem de estilografia convencional. Esse é um dos trabalhos que a gente mandou para o Congresso Europeu de Medicina Nuclear, que vai ser em Barcelona no início de outubro, e esse é um dos dois. A gente mandou 5 trabalhos. Esse é um dos dois que está como top rated para apresentação oral. E a gente vai levar esse modelo agnóstico, é um modelo que a gente conseguiu incorporar as características de mais de um fabricante, mais de um equipamento em um único modelo. Então a gente tinha um desafio, a gente não tinha imagens em list mode, e um outro desafio muito grande que a gente teve ao longo desses meses de desenvolvimento é que o médico não está acostumado a trabalhar com imagem com pouco ruído. Por incrível que pareça, se a gente entregar uma imagem bonitinha, limpa, por mais que mantenha as quantificações, ele fica um pouco assustado. Ele precisa ter aquele padrão de textura de uma imagem de medicina nuclear. Então, é aquilo que o Romero falou lá no começo. É só passar um filtro e deixar a imagem bem smooth? Não é. Porque, além de perder detalhe, perder informação clínica, isso pode fazer com que o médico se sinta inseguro. E, com isso, a gente criou uma arquitetura treinando diversos equipamentos, desde GE, Siemens e Philips, e com esse modelo de difusão, um modelo adaptativo, a gente conseguiu entender como essas imagens se comportavam à medida do tempo, e com o Monte Carlo a gente conseguiu gerar imagens fracionadas em diversos tipos de simulação de tempo de aquisição menores. E a partir dessas imagens a gente construiu uma arquitetura baseada também em UNET, só que aqui uma mais moderna, para gerar reconstruções de imagens, retirando ou simulando o tempo de aquisições menores. E a gente tem aqui, por exemplo, uma aquisição com baixa contagem. Observe o perfil de contagens do que acontece à medida que o tempo de aquisição diminui, e a partir dessas imagens de baixa contagem, a gente consegue reconstruir ela. E aqui a gente tem duas imagens comparativas. Aqui foi feito de um paciente a imagem original, que é a imagem real, a verde. Aqui é o perfil de contágios no paciente, nesse eixo Y. E aqui é uma segunda imagem com tempo de aquisição pela metade. E a gente fez a reconstrução dessa imagem na metade do tempo e a gente obteve uma imagem tão boa ou até melhor que a imagem original. Então, a gente também mediu todas as métricas de qualidade da imagem, similaridade e outras métricas para comprovar o método.
E fizemos também uma análise comparativa Likert, uma análise cega com três médicos experientes, sem saber quais eram as imagens com IA, as imagens de baixas estatísticas e as imagens reconstruídas a partir das imagens de 50% do tempo. E a gente conseguiu excelentes resultados com 50% do tempo usando essa tecnologia da Clar IA. E hoje é um produto comercial financiado pela FINEP, financiado pelo CNPq e já está sendo incorporado em diversas clínicas pelo Brasil. E um outro método que a gente avançou a partir desse primeiro, a gente incorporou uma nova camada de tecnologia dentro desse modelo de cintilografia óssea, porque uma das características é que as imagens que a gente construía pelo primeiro modelo, por mais que a imagem esteja muito boa, mas perceba que a imagem com metade do tempo, aqui ó, essa do meio, ela fica um pouco a característica de textura de ruído diferente da imagem original. O médico, por incrível que pareça, a imagem está mais bonita, tem mais contraste, e todas as métricas comprovam que quantitativamente ela é melhor do que, inclusive, a imagem original, mas eles não gostam desse padrão de imagem. Então, a gente teve que construir um modelo com uma tecnologia de uma arquitetura muito mais avançada, onde a gente conseguiu entender como se comportava esse padrão de ruído para cada tipo de equipamento, e incorporamos também esses detalhes da característica de textura de cada modelo de fabricante, de cada equipamento, de cada instituição. Então a gente calibra esse modelo, a gente calibra esse IA de acordo com as características daquela população, daquele fabricante, daquele modelo de equipamento. E hoje a gente já consegue, por meio desse novo modelo de cintilografia óssea, reduzir em até 70% a aquisição ou o tempo de aquisição ou atividade injetada. Então, perceba a nossa imagem de input, ou a imagem que ele conseguiu gerar, e comparando com a imagem original, ou a diferença? Quase nenhuma. Aqui tem até mais contraste e assim por diante. O doutor Eduardo vai falar um pouco mais daqui a pouquinho. E um outro modelo, é um dos primeiros do mundo, é um modelo de difusão para PET, baseado em uma arquitetura 100% 3D, onde a gente criou alguns métodos, tanto para quantificar, segmentar as imagens e ter métricas mais avançadas. A gente conseguiu resultados fantásticos que a doutora Eduarda vai nos apresentar agora. A gente conseguiu criar um modelo 3D para predizer a imagem, para reconstruir a imagem de qualquer modelo de equipamento, de qualquer fabricante. Então, a gente incorpora as características da nossa população, a gente calibra essa IA e aqui a gente tem resultados comprovando o quanto a redução do tempo de aquisição, por exemplo, vou mostrar aqui no SUV máximo, o quanto reduzir o tempo de aquisição sem nenhum tipo de tecnologia pode influenciar no SUV, por exemplo, aqui o SUV máximo no equipamento da Siemens e no equipamento da GE, a gente tem uma variação de mais de 12%, em alguns casos 30%, aqui o coeficiente de variação. Então, aqui a gente tem uma imagem bem mais ruidosa, e quando a gente aplica, a partir dessa imagem, com 75% de redução abaixo do que a gente já tinha otimizado e não abaixo do full, a gente consegue trazer para uma variação de SUV insignificante estatisticamente em relação ao PET-AC, a imagem original por 100% do tempo. Então, é isso, pessoal. A gente vai trazer agora mais informações clínicas sobre esses métodos, sobre esses modelos, e a gente está à disposição. Muito obrigado. Excelente, Vinícius. Olha, Muito bom. os Parabéns. resultados são animadores, hein? E outra Pois coisa também é. que eu queria destacar é o seguinte, a sua didática, cara, porque
consegue explicar para mim, pelo menos é complexo, né? E de uma maneira que a gente consegue realmente construir esse raciocínio, como você colocou anteriormente, né? E, enfim, você foi conduzindo a gente dentro dessa jornada de conhecer a ferramenta adequadamente. Já temos Obrigado. a professora doutora Maria Eduarda aqui. Tudo bem, doutora? Tudo bem? Tudo jóia. Seja bem-vinda aqui ao Seja nosso bem-vinda. GPAP. Obrigada. Chegou, tudo direitinho, tá tudo tranquilo aí, né? Tô com um dormindo e dois acordados por aqui, mas vai dar certo. Pai tá no comando. Ó, o pai tá dizendo que tá no comando aqui, Solange. Então Quero tá ver, bom. hein, Rodrigo? Então tá bom, é isso aí, boa. Seja bem-vinda, viu? E aí eu já aproveito também, deixa eu só puxar aqui, e enquanto o pessoal está processando tudo que o Vinícius falou, né? E Eu tô começar a até em colocar choque. as perguntas assim. Eu já tenho algumas perguntas, mas Eu tenho uma enquanto, pergunta também, mas deixa eu só apresentar a mas doutora eu não vou Maria Eduarda escrever no para chat, não. todos. Tá bom, depois você fala. Então, a doutora Maria Eduarda é, Melo, mas o Melo dela é com dois L's, que era da parte rica da família. Eu tenho só um L, eu sou da parte pobre, então eu já viu. Eu sempre faço essa brincadeira, viu, doutor? Então não reparem não, porque o pessoal pergunta assim, é com L só ou dois L's? Não, um L só, porque eu sou da parte pobre da família e tal. Então já viu. E ela é formada pela Universidade Federal de Pernambuco, lá em 2006. Fez residência médica em medicina nuclear pelo INCA, lá no Rio de Janeiro, em 2009. Depois o título de especialista em medicina nuclear pela AMB. E atualmente ela trabalha no Serviço de Medicina Nuclear e PET-CT da Nova Diagnóstico por Imagem, lá em João Pessoa. Eu até perguntei para o Vinícius, ela está em João Pessoa ou está em Recife? Porque dependendo, João Pessoa eu até acreditava que você ia chegar em 30 minutos. Em Recife o negócio é brabo. É pior. É pior. E é médica assistente do Serviço de Medicina Nuclear lá do HC de Recife e editora do Rádio Pots, que é uma empresa educacional que oferece cursos na área de diagnóstico por imagem para médicos e estudantes de medicina, que é muito importante esse tipo de iniciativa, né? Por conta aí da formação dos novos médicos. Uhum. Muito bem, seja bem-vinda, viu, doutora? Obrigada. O Vinícius já fez aqui a primeira sessão e a gente abre aqui para dúvidas da nossa audiência. Novamente, a gente dá as boas-vindas para todo mundo e coloquem suas dúvidas, seus comentários, né, suas impressões a respeito da nossa primeira sessão da nossa reunião do GPAP de hoje, que tratou justamente sobre. A gente inverteu, né, fez a aplicação na tela e para falar a respeito de todos os processos, né, de otimização de dose e também do tempo de aquisição do PET-CT e da cintilografia óssea. O Vinícius, está por aí ainda? A câmera desligou? O que foi que houve? Dando a Cadê? vez para a doutora Eduardo. Estão me ouvindo? Sim, Ah, escutamos. perfeito. Perfeito. Não, agora é a hora da gente conversar a respeito da sua aula e colocar também para a nossa audiência comentar aqui, fazer perguntas e tal. Vinícius, deixa eu te falar uma coisa, né? Eu tive a oportunidade de aplicar uma dessas ferramentas, né, de aceleração para exames de PET-CT, um equipamento PET-CT de 16 canais, com mais de 10 anos e tudo mais, e realmente a gente manteve a dose padrão, né? E só o fato de colocarmos mais pacientes na sequência fez com que houvesse uma diminuição dessa dose, né? Associada também a uma diminuição do tempo do exame, né? De 30 minutos, de uma maneira muito conservadora, a gente acabou colocando em 20, e isso, fazendo os testes, tudo direitinho, né? Até chegar nesse momento. Só que essa característica de fazer também a variação
e controlar isso, né, de acordo com o IMC, as características do paciente especificamente, isso vai muito do olhar clínico nosso. A gente não tem nenhuma ferramenta, digamos assim, de apoio, digamos assim, né? Então, o médico nuclear do time acaba influenciando nesse controle para avisar para a radiofarmácia e fazer o planejamento lá daquele dia, tudinho direitinho, né? Me fala do impacto desse, porque não é só a questão da aceleração propriamente dita. Tem essa outra ferramenta que você apresentou, né, que também acaba fazendo esse ajuste paciente por paciente, ajudando o médico nuclear, ajudando o pessoal da radiofarmácia e, claro, né, todo o time de enfermagem, operacional, enfim, a lidar com esse tipo de demanda, né, porque existe uma mudança de infraestrutura, existe uma mudança de fluxo de pacientes, né, que de 2 pacientes numa manhã, 3 vai para 5, 6, você muda o jogo, né? Você consegue negociar melhor com o fornecedor, você economiza na parte de logística para a entrega do radiofármaco, tem vários desdobramentos nessa história, mas o apoio clínico de uma ferramenta, né, para fazer esse ajuste paciente a paciente, realmente é disruptivo. Ah, claro que também existe uma disrupção na questão da aceleração, mas eu estou enxergando uma outra questão aí importante. Me fala mais a respeito disso, por favor. Vou compartilhar a tela, fica melhor para a gente acompanhar. Romero, a gente tinha uma grande dificuldade. Eu trabalho em medicina nuclear já há quase 20 anos. Comecei a trabalhar com um dos primeiros PET-CTs do Brasil lá na São Rafael, no Salvador. E a gente tinha uma grande dificuldade, porque na época, quando a gente começou, não tinha ciclotron na cidade. E Salvador não é tão longe, é um dos piores trânsitos também que eu já conheci. E tem horários que é muito difícil chegar do aeroporto até o hospital esse material radioativo, que às vezes vinha de Brasília, às vezes a gente recebia do IPEM e assim por diante. Além disso, nossa malha aérea no Brasil não é nada boa, então quase todo dia tinha atrasos. E o hospital, como era um hospital de grande porte, vinha também, tinha muito desses cenários. Precisa fazer um paciente internado de urgência e o material já chegou, já foi pedido, o que é que a gente faz? Então a gente tinha muitas variáveis que a gente não conseguia controlar, e isso nos deixava muito angustiado. E além disso, aqueles métodos que a gente via nos guidelines, injeta tantos mili-curie, inicialmente era 10 mili-curie para todo mundo, aí depois foi 0,14 mili-curie por quilograma com tempo fixo, depois alguns serviços reduzindo para 0,10, só que a gente observava que mesmo seguindo esses guidelines, a gente não tinha um padrão de qualidade de imagem uniforme para todo mundo. Ora o médico dizia que estava bom, ora o médico dizia não gostei, o que de acho que está acontecendo e assim por diante. Foi aí que a gente desenvolveu essa metodologia, esse modelo matemático, e a partir dela nos deu a ideia de criar essa ferramenta. É uma ferramenta de apoio à tomada de decisão, onde a gente consegue controlar não só o estoque, onde a gente tem, acho que não está mostrando aqui, mas aqui embaixo fica o estoque em tempo real e todos os nossos horários de tudo que está acontecendo. E aqui a gente consegue predizer tudo que vai acontecer na rotina, inclusive replanejar em tempo real. Por quê? Eu sei o quanto chegou de material radioativo, o quanto eu precisarei de atividade para atender aqueles pacientes, sei se vai ter um saldo ou não para atender todos os pacientes, e se não der, ele me propõe é, alternativas para eu reduzir o tempo de aquisição, aumentando aqui o tempo por bed para me compensar a atividade e ao mesmo tempo ele já calcula, porque eu sei qual é o tamanho desse paciente, quanto tempo por tempo total de aquisição, qual é o horário de injetar o segundo paciente, porque é muito comum nos serviços ainda colocar um tempo fixo e injetar a cada 30 minutos. Só que aqui, se você observar, nem sempre segue essa regra, porque eu consigo calcular para cada paciente qual é o tempo certo de aquisição. Então, aqui,
não somente a gente garante a mesma estatística de contagem para cada paciente, mas também eu sei o horário exato de injetar o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Então, eu otimizo não só o meu paciente, mas como a fila inteira de todos os pacientes. E eu consigo, na injeção do primeiro paciente, predizer a minha rotina lá no final, se eu vou ter material suficiente para atender todo mundo ou não. E se não der, eu vou reduzindo aqui minha atividade, minha concentração de material radioativo para cada paciente, para poder encaixar um paciente mais, eu alterar a ordem de paciente com um paciente mais obeso, ou qualquer outra situação que aconteça. Então, aqui a gente consegue ajustar isso em tempo real e já saber o que vai acontecer, independente de quantos pacientes tenha pela frente. A gente tem informação em tempo real da rotina do PET-CT. É uma ferramenta fantástica. Depois que a gente incorporou, a gente já tem mais ou menos uns 6 anos dessa ferramenta. Nunca mais a gente teve problema. Dificilmente, é raro a gente cancelar um paciente por falta de FDG, e isso ajuda muito no nosso dia a dia. Posso complementar, Humberto? Ou Mero, desculpa. Pode sim, opa. Mas a casa é Então, sua. Eu não, só eu queria só dar minha faço perguntas visão. assim, eu só faço perguntas de quem sente a dor lá na ponta, assim, digamos assim, né? Pronto, eu queria dar a minha opinião como médica nuclear, né, de quem tem aí o privilégio de usar essa ferramenta já há alguns anos aqui no HC. Eu já trabalhei em alguns serviços privados e já tive a oportunidade também no passado, por alguns anos, de ser application de PET da Siemens. Então, eu já treinei aí diversas equipes pelo Brasil todo. E todo mundo que já trabalhou com PET sabe que um dos nossos grandes desafios é fazer esse manejo da nossa agenda, né? Porque imprevistos acontecem sempre, né? Desde a dose não chegar, a chegar atrasado, a chegar menos do que você pediu, a o paciente chegar com glicemia alta e você precisar fazer insulina e esperar e mudar a ordem. Então é muito dinâmico. A agenda do PET ela é muito dinâmica. É você chegar e descobrir que o paciente que estava marcado era um corpo inteiro e você não estava planejado para isso. É você precisar de imagem adicional no meio da agenda de vários pacientes. Então, essa ferramenta, ela realmente deixa a coisa muito mais dinâmica, porque você consegue ir ajustando cada um desses parâmetros que ele está mostrando aí na tela, né? Você vai ajustando. Então, se está definido para você injetar numa hora X, mas você não conseguiu injetar nessa hora, você já ajusta e ele automaticamente já recalcula tudo que vem pela frente. Então, aquele paciente não vai conseguir entrar na sala naquele horário. Você já coloca, ele já calcula quantos beds o exame vai dar, de acordo com a altura do paciente e com aquele equipamento que você está usando, que ele vai saber o tamanho do FOV. Você já define quanto de ruído que você quer na imagem, para ele calcular de forma individualizada a dose e o tempo e tentar chegar ali no equilíbrio, né, no melhor custo-benefício para a sua agenda, para que você consiga fazer todo mundo, né, fazer um encaixe de algum paciente que está precisando ali. A gente trabalha num hospital que a gente termina fazendo PET de pacientes internados, que às vezes a gente precisa fazer esses encaixes de última hora. Então, realmente é uma ferramenta que faz muita diferença para todo esse manejo aí dessas surpresas que a gente costuma ter quase que diariamente. O famoso é raro, mas acontece muito, né? Eu pensei que era só comigo que acontecia essas coisas assim, viu? Você, puxa Esse vida, é o eu dia a só. dia de todo mundo. E aí, Vinícius, vocês Fala. colocam na ferramenta, vocês estipulam o quanto vocês querem de estatística para o exame, e aí, independente do peso, do tamanho do paciente, a estatística vai estar sempre ajustada. É isso? Exatamente. A gente valida primeiro para cada equipamento, para cada população específica daquela região, e especialmente para o que o médico quer trabalhar. E aí a gente leva em consideração se ele gosta de usar PSF, se não gosta, se gosta de se o equipamento é um equipamento digital, se não é, se é um equipamento mais moderno, se não é. Então, a partir de uma avaliação dessas métricas, a partir daquele modelo matemático que a gente publicou, o médico vai dizer, não, eu aceito até aqui, eu gosto de trabalhar com padrão de estatística de contagem nessa faixa. E a gente calcula isso por métricas como, por exemplo, coeficiente de variação.
no fígado, que é uma métrica mais objetiva, além de outras. E a partir disso, a gente consegue calibrar essas equações, calibrar essa plataforma de acordo com o que o médico quer trabalhar, com o limite máximo e mínimo, onde ele pode ajustar, o que o doutor Eduardo falou há pouco, de ruído. E a partir disso a gente consegue aí sim, por meio desse modelo matemático, gerenciar a quantidade de densidade de contagem ideal para cada paciente, para cada rotina. Temos duas perguntinhas aqui no chat. A primeira é Deixa, se essa ferramenta... deixa eu só comentar um negócio aqui para não perder o fio da meada, porque já viu, né? Vinícius, então, assim, são duas ferramentas. Uma relacionada à gestão da dose e outra relacionada à otimização da imagem propriamente dita, certo? São duas questões diferentes. Uma, claro, influenciando a outra, correto? Correto. Muito bom. E aí, a partir disso... Pode Desculpa, falar. pode continuar. Não, pode falar, pode falar. E aí, a partir disso, por exemplo, a gente pegou um caso que a gente viu aqui na tela, um paciente que a gente injetou, um paciente por volta de 80 quilos, injetamos 0,1 miliquiri por quilograma, deu a densidade de contagens ideal para essa atividade, ou o tempo ideal para essa atividade, 2 minutos por bed, certo? Para esse caso, para esse equipamento, para essa população. Se eu reduzir um pouquinho, a imagem vai ficar pior. Se eu aumentar, eu não vou ter tanto ganho, que o médico não vai precisar de mais tempo. Então, o que a gente chama de desperdício. Mas como é que eu consigo otimizar? Aí que vem a outra ferramenta, que é a IA. Como é que eu consigo reduzir, ao invés de realizar essa aquisição com 0,1 miliquiri por quilograma para esse paciente de 80 quilos, para esse equipamento que tem essa sensibilidade, tem esse FOV, como é que eu consigo fazer, ao invés de 2 minutos por bed, 1 minuto por bed? Ou até mais, 30 segundos por bed? E aí que vem a próxima ferramenta, que é a IA, é a partir do mínimo que a gente já conseguia com o modelo matemático e com essa aplicação, como é que a gente agora consegue reduzir essas densidades de contagem e a IA reconstruir essa imagem ao padrão de uma imagem original com 2 minutos por bed para esse caso. Compreende? É uma ferramenta complementar onde a gente já tinha chegado no limite. Nosso limite é aqui. O médico não gosta de trabalhar menos que isso. Pronto, e agora o que a gente faz? Se a gente reduzir, a imagem vai piorar. Será que tem agora alguma ferramenta capaz de converter essa imagem com a estatística pior, com a textura pior, com a quantificação pior, em uma imagem original? E a IA, sim, traz essa capacidade, traz essa possibilidade. Excelente. Solange, vamos lá para as nossas perguntas da audiência. A primeira é bem simples, né? Ela já está sendo comercializada ou está restrita ao serviço de vocês? As duas ferramentas estão sendo comercializadas, as duas ferramentas têm registro da Anvisa, que já é um produto comercial. E alguns centros pelo Brasil já estão usando, tanto cintilografia óssea quanto de PET, bem como o apoio à rotina dentro da plataforma nucleares. E aí, Vinícius, essas ferramentas, elas são pacotes da Nucleares. Eu compro um software de otimização de dose. Aí eu preciso de uma licença adicional para usar a otimização da imagem. É isso? Ou você compra pacotes nucleares já com essas ferramentas? Em geral, Solange, em geral, ele vem como dentro da própria plataforma da Nucleares. As tecnologias adicionais, como os modelos de IA e etc., aí são pacotes da parte. Mas a ferramenta de apoio à rotina, em geral, já vem com a própria aplicação. Legal. Marcos? Pessoal, enquanto o Marcos está vendo aí que o nosso chat, eu gostaria de deixar muito claro, e de novo vou trazer isso aqui. É uma ferramenta desenvolvida por pesquisadores brasileiros, com fomento à pesquisa governamental, com metodologia científica que é totalmente reproduzível e que
já foi publicado, vai para congresso, tem discussão por pares, retirar qualquer tipo de viés, digamos assim, de análise, já está anvisada. Então, assim, nós aqui no GPAP estamos cumprindo o nosso papel de apresentar tecnologias nacionais, pesquisadores que estão. A gente poderia fazer um outro GPAP, Vinícius, da jornada, o que, tudo que teve que fazer para dar certo esse negócio. Porque, assim, quem já passou por mestrado, doutorado, sentou numa bancada para fazer uma pesquisa de iniciação científica, sabe o quão difícil é fazer pesquisa no Brasil, fazer pesquisa no Nordeste, né? Eu tive que sair do Nordeste para vir para São Paulo para começar a fazer alguma coisa, né? Então eu sei das dificuldades e todos aqui eu acho que sabem. Então, logo de cara, né, a gente tem que, na verdade, te dar os parabéns, né, e dar o parabéns à sua equipe por, por apresentar uma ferramenta que não deve absolutamente nada, pelo contrário, traz coisas até inovadoras, diferentes daquilo que a gente tem visto no mercado, né? E que tem resultados, inclusive, melhores do que, enfim, outras ferramentas. E traz uma sobrevida para equipamentos que poderiam já serem descartados por conta de uma questão de obsolescência, né? E num cenário tão desafiador, do PET-CT nem tanto, mas na medicina nuclear, em termos de margem, né? No SUS, enfim, não se isso não é levado como fundamento principal, digamos assim, mas no serviço privado, isso é extremamente importante, digamos assim, tem que ter viabilidade financeira do negócio, entendeu? Então, depois que a gente fizer essas perguntas, eu até vou parar de fazer perguntas para a gente já entrar na sessão da doutora Maria Eduarda, porque tem muita coisa aqui que está fervilhando na minha cabeça, porque essa questão da cintilografia óssea, ninguém está dando nada por ela, mas tem aí um negócio importante também que eu já vi na sua apresentação, mas depois eu vou falar, não vou falar nada mais não. Só um comentário antes do Marcos fazer a última pergunta, né? Fora a crise que nós vivemos constantemente, né? Por falta de insumos na medicina nuclear, né? Falta da distribuição do material radioativo, como a Eduarda falou, né? Que chega atrasado, demora, o piloto resolve que não vai levar. Aí tem um monte de coisas absurdas que acontecem e a gente passa perrengue quase todo dia. Então, aí E o com você. desconforto do paciente e pacientes, por exemplo, lá no Hospital das Clínicas, são pacientes, a maioria com casos bem complicados, pacientes com muitas dores. Então, a gente precisa também trazer ferramentas, tanto para reduzir a radiação desses pacientes, dos trabalhadores, mas também como trazer um conforto maior para esses pacientes, além de aumentar a capacidade instalada e etc. Então, a gente viu como uma solução do ganha-ganha. Todo mundo está ganhando, o hospital está ganhando, o paciente está ganhando, os profissionais estão ganhando e a gente está gerando tecnologia nacional, com resultados validados, resultados fantásticos. Né? E resultados que se aplicam tanto aos equipamentos antigos quanto aos mais modernos que nós temos no mercado. O pessoal está usando também. Exato. A gente consegue calibrar todas essas tecnologias para cada cenário, para cada realidade, para cada instituição. Isso que é o diferencial. Então, é diferente a gente pegar um modelo que foi treinado único para qualquer ou para uma realidade que não é nossa, de um modelo que vai especializado para aquela instituição, para aquele grupo de médicos, para aquela qualidade em que o médico está acostumado a trabalhar. E aí você vê a discrepância entre a qualidade da imagem é muito grande. E a aceitabilidade dessa tecnologia pelas equipes é bem diferente. Ô Vinícius, eu tenho uma pergunta técnica para você. Você utilizando a UNET, quando você treina ela para aprendizado e para otimizar, para a otimização que você faz, pelo que eu entendi, você tem dois níveis de aprendizado para poder desenvolver aquilo que você precisa, né? Você aproveita a oportunidade para fazer extração de característica radiônica,
para detecção de lesão? Você já vai treinando ou você para e começa de novo outro tipo de aprendizado? É uma excelente pergunta. Nesse modelo que a gente está fazendo, como é um modelo muito complexo, porque um outro grande problema, se a gente quiser adentrar tecnicamente no desenvolvimento desse modelo, que é um modelo adaptativo, observe, eu estou treinando equipamentos de idades diferentes, com sensibilidade diferente, até com matrizes diferentes em um único modelo de reconstrução. Perceba, tem pixel size diferente, FOVs diferentes, tudo diferente. Então, quando a gente incorpora isso dentro de um modelo de UNET, a gente teve que incorporar outras camadas de características dentro desse modelo de aprendizado. A gente faz com que eu consiga ajustar os equilíbrios de densidade de pixel, de característica de cada equipamento dentro desse modelo. E para esse treinamento em específico, a gente está incorporando apenas os detalhes de reconstrução da imagem, voltado mais para adenoide. Mas a gente já começou a desenvolver um modelo não só agora de reconstrução, mas de entendimento de como essas características da imagem são transferidas ou interpretadas por médico. A gente está criando um modelo multimodal para tentar entender como médico, uma ferramenta de apoio à tomada de decisão, uma ferramenta de apoio ao laudo, por exemplo. Mas também a gente já trabalhou com vários tipos de arquitetura e vários tipos de quantificações radiômicas para predição usando machine learning, de patologia de resposta ao tratamento e etc. Mas especificamente nesses modelos de denoise, a gente não está misturando nesse momento. A gente está construindo tudo de maneira independente.